Vamos mergulhar nessa história. Imagina a cena. Jesus está a caminho de Jerusalém e uma multidão se junta ao redor dele, pedindo uma prova, um sinal. E a resposta que ele dá é talvez uma das mais misteriosas e provocadoras de todas. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Mas afinal, o que isso quer dizer? É isso que a gente vai tentar entender junto agora. Pois é, essa é a fala dura de Jesus, e ela já mostra o tamanho da tensão no ar. Porque é uma resposta tão forte para um pedido de prova, né? Essas palavras estão bem no centro do que a gente precisa entender sobre a diferença entre ver e realmente crer. Para a gente entender a resposta de Jesus, primeiro a gente precisa entender o contexto. Ele está na sua jornada final para Jerusalém. Muita gente o segue, mas o clima é tenso. Parece que todas as curas, todos os ensinamentos que ele já tinha feito, nada disso era sinal suficiente para muitos ali. Eles queriam uma prova cabal, sabe? Algo que não deixasse nenhuma sombra de dúvida. Mesmo com todos os milagres que já tinham visto, eles buscavam algo a mais, um tipo de prova que se encaixasse no que eles esperavam que o Messias fizesse. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Em vez de um milagre, a multidão leva uma bronca. Vamos analisar o que Jesus queria dizer de verdade com essa expressão geração má. Agora, olha que interessante essa definição. A palavra má aqui não é tanto sobre uma questão moral, de corrupção, mas sim sobre um ceticismo espiritual. É aquela geração que precisa ver para crer, que não confia só na palavra e precisa o tempo todo de provas concretas que se pode ver e tocar. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender o porquê. Segundo as fontes, o que segue essa geração é a distração. Seja o foco em ter mais coisas, a busca por prazer, o desejo de poder. Essas preocupações do dia a dia acabam impedindo que as pessoas enxerguem o sinal que já estava bem ali, na frente delas, a pessoa e a palavra de Jesus. Então, no lugar daquele sinal espetacular que todo mundo esperava, o que Jesus oferece? Um enigma. Uma pista única e misteriosa. Ele diz que vai dar o sinal de Jonas. E aí a grande pergunta é essa, né? O que é, afinal, esse tal sinal de Jonas? Porque ele aponta para um profeta antigo em vez de fazer um milagre novo ali na hora. É um mistério que Jesus convida a gente a decifrar. A estratégia de Jesus aqui é genial. Ele não está só dizendo não, ele está aproveitando para ensinar uma lição. Em vez de um novo milagre, ele usa essas duas figuras super conhecidas, Jonas e Salomão, como se fossem um espelho para mostrar para a multidão a própria falta de fé deles. E agora Jesus faz uma coisa impressionante. Ele começa a comparar a fé que estrangeiros demonstraram lá no passado com a falta de fé daquela gente ali, na frente dele. A primeira comparação é muito poderosa. Pensa bem, os ninivitas, um povo considerado pagão, se arrependeram só de ouvir a pregação de Jonas. Não teve milagre, não teve nada espetacular, só a palavra. Já a geração de Jesus, que está ouvindo ele pessoalmente, ainda quer mais. E a segunda comparação é tão forte quanto. A rainha do sul viajou de muito, muito longe só para ouvir a sabedoria de Salomão. E a multidão ali está diante de uma sabedoria infinitamente maior e não reconhece. Fica indiferente. Com essa fala, Jesus coloca os pingos nos is. Ele está dizendo com todas as letras que ele é infinitamente maior que Jonas e que o rei Salomão. A presença que estava ali diante deles era muito maior que a dessas figuras lendárias, e era justamente essa presença que eles estavam rejeitando. Bom, e agora a gente chega no ponto alto da nossa conversa. Depois de montar todo esse cenário e apresentar o enigma, é hora de finalmente desvendar o que significa o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, então, tem um duplo sentido. Ele relembra a história do profeta, claro, mas mais importante ainda, ele aponta para o futuro. É uma profecia sobre o evento que será o sinal definitivo, a sua própria ressurreição. O paralelo é perfeito, olha só. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe e saiu vivo, Jesus está profetizando que o Filho do Homem vai ficar 3 dias no sepulcro e também vai voltar à vida. A experiência de Jonas foi como uma prévia do que estava por vir. Então, resumindo, a resposta para o enigma é a ressurreição. A prova final que será dada não vai ser um milagre para entreter a multidão, mas sim a conquista sobre a própria morte. Esse é o único sinal que eles vão receber. E a escala aqui é incomparável. O sinal de Jonas foi poderoso, claro, salvou uma cidade inteira. Mas o sinal de Jesus, a sua ressurreição, é apresentado como algo de consequência universal e eterna, que oferece a salvação para toda a humanidade.
E é nesse ponto que a história deixa de ser só sobre aquele tempo e passa a ser sobre nós, hoje. A pergunta, na verdade, é para cada um de nós. Será que a gente também vive procurando outros sinais, quando o sinal definitivo, a ressurreição, já nos foi dado? Essa é uma reflexão para a gente levar para casa, sabe? Será que a palavra de Deus basta para que a gente mude de vida? A gente precisa o tempo todo de provas visíveis para seguir o que ela ensina? O grande sinal que já nos foi dado é suficiente? Ou ainda esperamos por algo mais espetacular? E essa última pergunta fecha a nossa conversa. Quando a gente olha para aquele povo pedindo um sinal e para a resposta de Jesus, a gente é levado a se perguntar: e nós? Que sinal a gente espera hoje? O que isso diz sobre a nossa própria fé? A resposta, talvez assim como naquela época, já esteja bem diante de nós.